Senhores juízes e magistrados do Ministério Público, no ativo e jubilados, senhores representantes das ordens profissionais, senhores professores universitários, autoridades civis, militares, académicas e religiosas, senhores advogados e demais profissionais forenses, senhores representantes dos demais organismos públicos aqui presentes e representados, senhores representantes das entidades privadas do setor empresarial e do setor social, senhores representantes dos organismos sindicais, senhora diretora da Orquestra Clássica do Centro, senhores conferencistas, senhor moderador, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo naturalmente por saudar todos os organizadores, oradores, participantes, convidados e demais presentes nesta conferência. Devo dizer-vos que é com imenso prazer e honra que a todos recebo neste Salão Nobre da Relação de Coimbra. Saúdo também todos aqueles que, à distância, têm a oportunidade de nos acompanhar através da transmissão em direto desta conferência que nos é assegurada pela Justiça TV. Permitam-me que comece por enaltecer, pela sua indiscutível atualidade, esta iniciativa conjunta da Relação de Coimbra, da Orquestra Clássica do Centro e da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Trata-se de mais uma iniciativa, agora com a participação da dita comunidade diocesana, que esta relação e a Orquestra Clássica do Centro dinamizam, a par de muitas outras que já dinamizaram, com um duplo propósito. Por um lado, estimular a nossa consciência coletiva, no sentido de que é importantíssimo prevenir e combater todas as formas de ódio, discriminação, racismo, xenofobia e antissemitismo. Por outro lado, contribuir para a construção de um mundo caracterizado pelo respeito universal dos direitos humanos de todos e de cada um, assim como pela absoluta erradicação da indiferença e do desrespeito da dignidade humana. O tema que aqui hoje nos traz é o do Tribunal Penal Internacional e o dos crimes de guerra. Estarrecido com as atrocidades que foram cometidas durante a Guerra Franco-Prussiana, foi Gustave Mounier, um dos fundadores da Cruz Vermelha, quem, pela primeira vez, mas sem êxito, sustentou a necessidade da criação de uma instância internacional que julgasse os crimes mais graves contra os direitos humanos. Mais tarde, na sequência do que estaria prescrito no artigo 227 do Tratado de Versalhes, que encerrou, digamos assim, oficialmente a Primeira Grande Guerra, Guilherme II, ex-imperador da Alemanha, foi condenado à morte por enforcamento, em razão de ofensas à moralidade, à inviolabilidade dos tratados e aos costumes de guerra. Porém, também se frustrou esta tentativa de responsabilização penal individual de Guilherme II, que se refugiou na Holanda, país este que mais tarde se recusou a extraditá-lo e que lhe concedeu asilo. Entretanto, deflagrou a Segunda Guerra Mundial, no decurso da qual, como de todos é sabido, os nazis exterminaram mais de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, entre outros, por puro ódio, intolerância, xenofobia e preconceito rássico. Terminada a Segunda Guerra, tiveram lugar, através dos tribunais instituídos na forma de ad hoc, os julgamentos de Nuremberg e de Tóquio, que representaram verdadeiramente as primeiras experiências de uma justiça penal internacional. Foram, de resto, o Holocausto e o julgamento de Nuremberg, a que deu origem, que trouxeram para a ribalta do pensamento e da discussão o tema dos direitos humanos fundamentais e a necessidade de serem instituídos mecanismos impeditivos das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra e de prevenção de riscos futuros de discriminação, intolerância, incitamento ao ódio e à violência. Proliferaram assim, e posteriormente, instrumentos jurídicos de tutela dos direitos humanos fundamentais, com particular destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, para o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Carta de Banjul, que corporiza a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, e a Declaração do Cairo sobre os Direitos Humanos no Islão. Proliferaram também instituições regionais de tutela dos direitos humanos fundamentais, de que são exemplos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.
Apesar de todos esses instrumentos normativos e de instituições tutelares dos direitos humanos fundamentais, o certo é que milhões de pessoas continuaram a ser vítimas de crimes de genocídio, de guerra e de outros crimes contra a humanidade. Recordo aqui, apenas a título de exemplo, os atos de genocídio, de limpeza étnica, de agressões direcionadas contra populações civis não combatentes que foram cometidos durante a Guerra da Independência da Eslovénia, a Guerra da Independência da Croácia, a Guerra da Bósnia e a Guerra do Kosovo. Foram, de resto, as graves e sistemáticas violações dos direitos humanos e das normas do direito internacional humanitário cometidas nos territórios da ex-Jugoslávia que justificaram a criação, também ad hoc, por resolução do Conselho de Segurança da ONU, do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, com competências para julgar e condenar infrações graves às Convenções de Genebra de 49, violações às leis e costumes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Como seguramente vos dará conta o Dr. Almir Rodrigues daqui a pouco, este Tribunal identificou uma proibição generalizada da tortura no direito internacional, especificou elementos essenciais do crime de genocídio, determinou que a escravidão e a perseguição constituem crimes contra a humanidade e passou a punir a violência sexual em tempos de guerra. Outro exemplo de outro Tribunal Penal Internacional, criado também sob a forma ad hoc, encontramos-lo no TPI para o Ruanda, também instituído por resolução do Conselho de Segurança da ONU, na sequência de uma campanha genocida que foi movida pelos Hutus contra os Tutsis durante a Guerra Civil do Ruanda. Este Tribunal esteve em funcionamento de 94 a 2015, produziu, tanto quanto julgo saber, a primeira condenação de estupro e violência sexual como forma de genocídio e contribuiu decisivamente para a conceituação da violência sexual como crime contra a humanidade. A criação de todos estes tribunais sob a forma ad hoc era e foi o resultado da inexistência, no plano internacional, de um mecanismo de julgamento efetivo dos autores dos crimes contra os direitos humanos, o que esteve na gênese de uma necessidade internacionalmente sentida da criação de uma jurisdição criminal internacional universal e permanente. A instalação de um Tribunal Penal Internacional permanente foi veementemente discutida ao longo da década de 90, sendo que a Assembleia Geral das Nações Unidas, entre 95 e 98, convocou 2 comitês a quem cometeu a tarefa de elaboração de um texto consolidado do projeto de Estatuto para a criação de um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente. O Estatuto do TPI viria a ser aprovado em 98, na Conferência de Roma, tendo entrado em vigor em abril de 2002. O seu primeiro julgamento ocorreu em janeiro de 2009, no processo em que o arguido Thomas Lubanga Diallo, acusado de alistar e recrutar crianças com idade inferior a 15 anos na Força Patriótica para a Libertação do Congo e de usá-las para participar ativamente em hostilidades. Atualmente, são 123 os países que são Estados-parte do Estatuto de Roma do TPI, sendo que Portugal assinou o Estatuto de Roma em 98 e depositou o seu instrumento de ratificação em 2002. Esta temática do Tribunal Penal Internacional e do julgamento dos denominados crimes de guerra saiu da aparente letargia em que se encontrava nos tempos mais recentes, tendo readquirido uma visibilidade e importância acrescidas em resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia e por consequência da qual temos vindo a assistir nos últimos meses, tão horrorizados quanto impotentes, à violação pelo exército russo, flagrante e plural, dos mais básicos direitos humanos fundamentais. E perante os horrores causados pelo exército russo, sucedem-se perguntas de que são mero exemplo as seguintes. Terão ou não sido cometidos crimes de guerra, por exemplo, em Bucha, em Makariv, em Mykolaiv, em Kharkiv ou noutras cidades congêneres? Na afirmativa, quem poderá ser criminalmente responsabilizado pela sua autoria? Até que nível da hierarquia política ou militar poderá ascender tal responsabilização? Poderá esta atingir mesmo os membros da governação russa, incluindo Vladimir Putin? Para ouvirmos e refletirmos sobre este tema do TPI e dos crimes de guerra, foi possível constituir um painel de distintos e experimentados oradores, a quem agradeço muitíssimo a sua disponibilidade para estarem aqui e connosco. Antes de mais, o Sr. Dr. Nuno de Assis Simões Costa Rogeiro, licenciado em Direito, com uma carreira dedicada à comunicação social, com uma especial preferência pelo jornalismo político e, nomeadamente, pela política internacional, tendo-se notabilizado como comentador de assuntos relacionados com conflitos bélicos. É autor de várias obras,
Foi conferencista em diversas instituições e em seminários sobre terrorismo organizados pelo programa Euromed. Foi representante pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros português para as questões do terrorismo no Executivo de Durão Barroso e, a 18 de fevereiro de 2016, foi feito comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Temos também connosco o Sr. Professor Dr. António Pedro Nunes Queiro, doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, é professor na Faculdade da mesma Universidade, na Faculdade de Direito da mesma Universidade, tendo nela lecionado aulas em diferentes disciplinas, especialmente na área do Direito Penal. É autor e coautor de várias obras, assim como de múltiplos artigos publicados em revistas especializadas. Foi e é palestrante em diversas conferências, investigador em vários projetos, tendo sido distinguido com a Ordem do Mérito do Ministério Público Militar do Brasil. Finalmente, temos ainda connosco o Sr. Dr. Almiro Simões Rodrigues, licenciado em Direito e em Psicologia, realizou pesquisas científicas e vários estudos de pós-graduação na Universidade Católica de Lovaina. Magistrado do Ministério Público, elaborou o relatório português sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. É membro de vários comitês e sociedades jurídicas, especialmente na área do direito da família e dos direitos da criança. Foi membro da Comissão Internacional de Inquérito das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e as violações do direito internacional humanitário na Costa do Marfim e países vizinhos. Publicou vários artigos no campo do direito penal internacional, do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. Com particular relevo para esta conferência, foi juiz do Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia e juiz do Tribunal Constitucional do Kosovo. Para a exigente tarefa de coordenação e moderação de todas estas intervenções, contamos também com a colaboração do Sr. Dr. José António Henriques dos Santos Cabral. Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi delegado do Procurador da República, juiz de Direito, juiz desembargador nos Tribunais da Relação do Porto e de Coimbra e, finalmente, juiz conselheiro, agora jubilado. Foi inspetor judicial, chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Justiça e diretor nacional da Polícia Judiciária. É autor de diversos artigos publicados em revistas da área jurídica e do livro Notas ao Regime Geral das Contraordenações. É presidente da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, co-organizadora desta conferência. Sem mais delongas, porque o tempo urge, passo-lhe a palavra a si, Sr. Juiz Conselheiro, a quem entrega a superior e exigente tarefa de condução desta conferência. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença.